Efésios capítulo 6. Apenas o versículo 4. Diz assim, né? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, apenas esse versículo, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, abençoa as nossas vidas, para que mais uma vez nós possamos entender as Tuas verdades maravilhosas. Abençoa cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, Paulo, ele dedica aqui esse versículo a falar do grande erro dos pais. Que erro é esse? Provocar os filhos, né? Parece que há uma facilidade dos pais, pelo poder que exerce, por ser maior também, de fazer isso, de uma facilidade natural de irritar os filhos, provocá-los. Então, o grande objetivo de Paulo aqui é nos falar para que nós possamos ter filhos mansos. E para criarmos filhos mansos, nós temos que também sermos mansos, né? Dentro de casa, como modelo para os pais. É dentro de casa que as pessoas elas são moldadas. Nós passamos a maioria do nosso tempo ali na formação dos nossos caráteres, né? E eu falei na pregação, por isso que o diabo ele mira tanto nas famílias, né? Porque são essas instituições deturpadas por ele que vão reger a sociedade. Eu já falei algumas vezes aqui pra gente. É o caso do filho do pastor que só quer morar na igreja. Porque o pai é uma coisa na igreja, mas em casa é outra totalmente diferente. Então o filho do pastor diz assim: pai, eu gosto mais do senhor aqui na igreja. Vamos morar aqui. Porque aqui o senhor é muito mais legal do que em casa. São as duplas personalidades que a gente pode vir a ter. E aí eu peguei o estudo do Hendricks, né? O Hendricks, ele faz um comentário bem extenso sobre esse versículo, mais do que os outros até. E ele vai falar isso, como irritar os filhos, né? Como os 6 passos para irritar os filhos. É claro que a gente não deve fazer isso, mas na prática, como é que os pais eles fazem isso, muitas vezes até sem perceber. O primeiro ponto do Hendrick é o protecionismo. E aí ele vai falar sobre esse instinto natural que o pai tem, obviamente, de proteger os filhos. É claro que nós temos que proteger os filhos, é claro que nós temos que zelar por eles, mas ele fala do perigo dessa proteção virar uma dominação de nós pais para com os nossos filhos, né? Dominação em excesso. Então, o problema não é o protecionismo, o problema é o excesso de protecionismo. E aí o Hendricks ele fala sobre como isso é presente mais no mundo cristão do que fora dele. Porque ele diz que a tendência de um pai ímpio é deixar o filho fazer o que ele quer mesmo. É largar ele. Ele pode até, no começo, ficar muito apegado a ele, mas depois ele larga. O menino começa a ter as ideias dele, as coisas dele, e diz: não, deixa. O que eu tenho que fazer só é alimentar esse menino, então eu vou fazer. E os pais cristãos, o Hendricks vai dizer: não, eles tendem a proteger mais, a sempre proteger. Né? Então, esse é um perigo para nós mesmo, pais cristãos. E aí ele vai dizer, chega uma hora que extrapola, né? Eu sou muito daqueles que nem sou tão adeptos à ideia de que a universidade ela tem esse poder tão forte de doutrinação como as pessoas falam. Eu creio que sim, tem,
mas eu acho a escola muito mais perigosa que a universidade. Por quê? Por causa da faixa etária dos meninos. A faixa etária de formação de caráter é a faixa etária da escola, não é a faixa etária da universidade. A universidade eles já são jovens, é mais para 18 anos. A faixa etária de formação de caráter é entre 4 anos e seus 14, no máximo 15 anos ali. E isso a criança vive na escola. Então, essas ideias deturpadas, elas são muito mais perigosas na escola do que na universidade. Eu creio que a universidade, ela, pela liberdade, às vezes o menino ele tem uma ideia errada, mas a escola, por ser muito caxias ali, não dá a ele tanta liberdade para praticar essa ideia errada. Ensina a ideia errada, mas poda no sentido de você tem que respeitar as regras, tudinho. E a universidade não. A universidade é praticamente cada um por si. Então, a universidade é o espaço que ela tem para aflorar as ideias erradas que ela aprendeu na escola. Na minha opinião. Certo? Que o menino ele tá meio deturpado ali, ele tem um pezinho nas ideias erradas. A universidade ela é a gravidade que vai empurrar ele para baixo. Mas a formação do caráter dos meninos é ali na escola. Certo? Então, os pais, eles... uma das formas de nós protegermos os filhos é nós aconselharmos eles, nós instruirmos eles, mas chega uma hora que o pai ele não exerce mais tanto domínio sobre o filho. Ele deixa de ter, por exemplo, ele passa a ser aquela pessoa que manda ele fazer tudo e desmanda, a ser um conselheiro do filho. A tendência é essa. O menino, quando está na minha casa, ele vai obedecer às minhas regras, mas depois, o que é que eu posso fazer pelo meu filho depois que ele sair da minha casa? Aconselhá-lo. É a única coisa que eu vou fazer, certo? Então, acabou esse controle, né? Então, esse controle, o menino com 17 anos, com 18 anos, um controle que você tinha quando ele tinha 4 anos, 5 anos, Hendrick vai dizer, vai levar ele à ira, né? O menino, ele precisa aprender a se virar, principalmente o menino, né? Mas a menina também. Porque quando ele casar ou quando ele sair de casa, não vai ter mais você. Eu não falo nem morrer, né? Mas se casar mesmo. Casou, ele agora vai ter que decidir com a mulher dele, né? Com o marido dela. E aí, se tudo você fez, não, deixa que eu faço. Não, isso aqui eu faço. Né? Ela não sabe viver. Ela vai aprender a viver quando casar. Ele vai aprender a viver quando sair de casa. Isso aí é muito importante, certo? Então o filho, com o tempo, ele vai deixando de lhe ouvir e ele vai tirando as suas próprias, resolvendo por ele mesmo, certo? E não querer isso é vaidade, né? Não querer isso é idolatria, digamos assim. Tem mãe, é muito feio, mas tem muitas, né? Mãe que trata o menino de 18 anos, 17 anos, como se ele tivesse 4, 5 anos. Segundo ponto, são 6, né? O segundo, esse foi um pouquinho mais longo. O segundo ponto é o favoritismo, né? Isso aí é no caso de pais e mães que têm mais de um filho. É o favoritismo de um sobre os outros. Exemplos bíblicos de que isso não é bom. Por exemplo, a família de Jacó e Esaú, né? Nitidamente, a mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú. Olha o que é que o pai faz, olha o que é que Isaac faz. Isaac houve uma promessa de que o filho mais novo era o primogênito, ele que deveria receber a primogenitura, ele iria mandar sobre o mais velho, mas mesmo assim ele ignora Deus. E ele diz assim, eu vou dar para o mais velho, eu vou dar a primogenitura para Esaú. Nitidamente um era mais favorito que o outro, e aí as coisas não deram certo. Essa família ela se desfez ali, é uma grande confusão. Ele colocou o filho acima de Deus, né? E entenda, muitas vezes você precisa dar mais atenção a um do que a outro, né? Às vezes acontece. Um tem mais dificuldade do que o outro, né? Então você termina aqui muitas vezes só focando em um e esquecendo do outro, ou esquecendo dos outros. Né? Isso acontece, é uma coisa que nós precisamos nos policiar. Por exemplo, isso é diferente de injustiça no sentido de, olha,
você colocar um filho de castigo mais tempo do que o outro. Por quê? Porque você está vendo nesse filho uma dificuldade de se arrepender maior do que a do outro. Então, você vai mostrar que isso não é injustiça. Não é injustiça, porque meu irmão só ficou de castigo 2 horas e eu vou ficar o dia todo. Por quê? Isso não é injustiça, isso é equidade. Por quê? Porque você demora para se arrepender. Seu irmão já confessou o pecado dele. Você não. Você é resistente. Então, para quem é resistente, a punição é maior. Né? Isso não é injustiça, isso é equidade. Deus ele trabalhava muito com isso nas leis de Israel. Domingo passado eu preguei lá na IPA, eu preguei em Josué 20, que é justamente a cidade de refúgio. A pessoa que matou com a intenção de matar, ela vai ser morta. A pessoa que matou, mas não teve intenção de matar, ela vai ficar exilada numa cidade, mas ela não vai ser morta. Por quê? Porque foi provado que ela não teve a intenção. Quem tem a intenção tem uma pena maior do que quem não tem a intenção. Deus ele é justo na sua equidade, né? E nós vamos ser também assim com os nossos filhos. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Cristiane, a antiga diretora da Academia Cristã, ela dizia, olha, tinha uma menina minha que tirava 7, e quando ela tirava 7 era uma festa. Por quê? Porque ela tem muita dificuldade de tirar o 7. Já o maior, o Asaf, quando ele tirava 9, é porque ele não tinha estudado. A gente sabia que ele não tinha estudado, porque ele tivesse estudado, ele tirava 10. E aí eu ia dar uma bronca nele quando ele tirava 8, 8,5. Foi porque ele não estudou. Foi porque ele só prestou atenção na aula, ele tirou 9. Mas a outra, quando ela tirou 7, porque ela estudou muito. Ela se matou de estudar, tirou 7. Aí é diferente. Aí você vai entendendo isso nos filhos. Então, outro perigo que ele vai dizer, cuidado para não favorecer um acima do outro. Você pode fazer isso sem nem perceber. E um contraponto a isso é o terceiro ponto. O excesso de crítica. Tudo você não concorda com a criança. Tudo a criança não tem capacidade de resolver ou de lhe dar uma solução. São pais que só criticam os filhos. E tem pai que acha que está ajudando, no sentido de só criticá-lo. Gente que vai dizer, tem pai que acha que só criticando, aí que o menino vai engrenar. Se ele só criticar, mesmo se ele fizer uma coisa boa e o pai só criticar, é aí que o menino vai para frente, porque foi assim que ele foi criado. E muitas vezes não, muitas vezes você só vai levantar a ira do filho. É o exagero de crítica, né? Ao invés de estimular a criança, o filho, você está desestimulando. Eu já vi alguns vídeos na internet muito interessantes, e isso me fez mudar a forma de como tratar minhas filhas, no sentido de, a outra, coitada, ainda nem comecei esse processo, mas Isabel já. No sentido de dizer, olha, Isabel ela é muito organizada, no sentido de, é muito parecida comigo, ela é metódica, gosta de organizar as coisinhas, não sei o quê. Aí esse vídeo na internet mostra, quando você for dar uma bronca porque ela se desorganizou em alguma coisa, ela é organizada, mas naquilo ali ela foi bagunceira. Você não fica dizendo, olha, você é muito desorganizada, você só... Não, você tem que lembrar o que a menina, o que a criança tem de bom. Olha, Isabel, você é uma menina tão organizada, por que isso aqui não está organizado? Eu achei isso interessante. Você exalta a virtude da criança para depois criticá-la, porque realmente ela não organizou aquilo ali. Lembra quem ela é. Olha, você é uma pessoa que geralmente, não é porque ela não é pecadora ou ela é muito boa, não. Você é uma pessoa que geralmente é tão organizada, você é assim. Por que você não fez isso? Já que você é assim. E isso não desestimula tanto a criança. Eu tenho pais, né? Pais na escola que dizem, olha, eu tenho que tirar 10, que chora, o menino chora, se debruça, né? Porque ele tirou 9,5. Se acaba. Aí ele olha pra mim. Tem aluno que é porque queria tirar 10 e, meu Deus, o mundo acabou mesmo. Mas tem menino que não, porque o meu pai vai me botar de castigo. Por quê? Porque eu tirei 9,5. Porque você tirou 9,5, você só errou uma besteira, eu mostro a ele. Mas ele vai me botar de castigo porque eu tenho que tirar 10. Né? Muitas vezes os pais acham que estão estimulando a criança a isso. Tem umas que obedecem esse estímulo, mas a maioria não. A maioria vai se desestimular. Olha, quantos pais vão dizer isso aos filhos? Se tirou 9 é porque tinha capacidade de tirar 10. Né? Então vai estudar mais
para tirar 10, sempre vendo o lado negativo. Outro ponto, quarto ponto, ele vai falar sobre subestimar os filhos. Subestimar. Não, deixa que eu faço. Né? Deixa que eu faço, você não vai saber fazer, não. Por que ele não vai saber fazer? Por que você não ensina ele a fazer? Não, isso aqui ele não faz direito. Certo? Então essa forma de tratar o filho levanta a ira dele, e Henrique vai dizer que vai podar, né? Termina que poda a criança, ele quer fazer de uma forma diferente, você não deixa. Ele quer mostrar que consegue de uma forma diferente, você não deixa. Ele tem que fazer exatamente como você faz, entende? De uma forma inconsciente, eu fico querendo que o meu filho seja uma cópia minha, né? Ele vai ser uma cópia minha. E eu não quero, entenda, não é para você fazer um filho uma cópia sua. Você tem que criar o filho melhor do que você. Tem que fazer ele melhor do que você. Não é uma cópia sua, né? Minha esposa diz assim, para que outro Eduardo? Já tem um. Tá bom. Né? Outro não. Faça ela diferente. Né? Isabel tem que ser diferente de você. Minha esposa sempre lembra quem eu sou. Né? Quinto ponto, penúltimo, negligência. E aí nós temos vários exemplos bíblicos sobre você negligenciar o filho. Por exemplo, quando a gente viu lá com o pastor Rodrigo a história de Davi e Absalão. Absalão chegar ao ponto de querer usurpar o trono do pai. E ali foi uma nítida negligência de Davi. Absalão, ele matou o seu irmão, Davi sabendo que ele queria matar, e não sentou com o filho para resolver. Aminon estuprou a sua meia-irmã, Tamar, Davi sabendo das suas intenções, porque já circulava ali a intenção do irmão para com a outra. E Davi não sentou para resolver. Todos esses momentos que Davi, essas oportunidades que Davi perdeu, gerou o ponto dele ter que ir contra o seu filho e matar o seu filho, porque o seu filho queria matá-lo e usurpar o trono dele. Então, em muitos momentos que é para sentar e para resolver, existe ali a negligência, né? Omissão, negligência. A Bíblia fala, é interessante, quando Davi soube que Aminon estuprou Tamar, a Bíblia fala, ele se encheu de ira, ele se irou. Tudo bem, ele se irou, mas não fez nada depois. Ele deixou, passou. Estuprou, pronto. Aí ele deixou o outro irmão nutrir uma raiva contra Aminon, não resolveu, Absalão foi nutrindo, criou um plano e uma armadilha para matar o irmão. Todo mundo já suspeitando disso. Porque quem foi acolher Tamar depois do estupro foi Absalão. A Bíblia fala, Davi se encheu de ira. Se encher de ira é muito fácil dentro de casa. O homem, ele não fala nada, ele só faz explodir. O homem não fala nada, ele só faz bater. O homem não faz nada, ele só faz gritar. Isso é fácil. O problema é criar. Criar é difícil. Não fazer nada para resolver o problema, isso é negligência. Então, o meu filho tem que saber no que foi que ele desobedeceu. Se ele está apanhando, ele está apanhando por quê? Se ele está de castigo, ele está de castigo por quê? Ele tem que saber que, em primeiro lugar, ele infringiu Deus, ele desrespeitou a Deus antes de me desrespeitar. Ele desrespeitou a Deus. Se ele não respeita a minha autoridade, qual foi o mandamento que ele quebrou? O meu filho precisa saber, em cada pecado que ele comete, e eu fico sabendo, qual é o mandamento que ele quebrou. Olha, filho, mais uma vez você quebrou o quinto mandamento. Você não honrou os seus pais. Mais uma vez você quebrou o mandamento. Você deu falso testemunho. Mais uma vez você cobiçou ali o brinquedo do seu irmão. A gente precisa integrar biblicamente o ensino que a gente está dando para os nossos filhos. Na hora da disciplina. Não simplesmente explodir de raiva e bater. Na verdade, não é nem para bater quando está com raiva. Certo? E olha, entenda aqui. Quem é que está escrevendo isso? Quem é que escreve o versículo 4? E escreve sobre família? Uma pessoa que provavelmente não casou. E com certeza, se casou, não teve filhos. Então é Paulo aqui, que não teve um filho, falando sobre como criar os filhos. Como os pais devem tratar os filhos. Por quê? Porque não é matéria de experiência, como eu falei no domingo passado, né?
Não é matéria de experiência, é matéria de Bíblia. É matéria de revelação bíblica. Certo? Então, Hendrick vai dizer assim, enquanto a superproteção é o extremo da idolatria ao filho, né? O filho ele tem que estar ali, ó, dentro da minha zona de proteção, e ele não pode fazer nada além disso, é o extremo da idolatria. A negligência é o extremo do egoísmo em casa. É o extremo do egoísmo, é o descaso. Eu só me preocupo comigo mesmo, né? Quer ver um exemplo prático? Pais que terceirizam a educação dos filhos. Terceirizam a educação, certo? O seu filho ele não precisa de um ensino religioso. O seu filho precisa de Bíblia, né? Ele precisa de um ensino bíblico. Eu falei isso no grupo familiar na quarta-feira. Ele não adianta, veja, os meninos estão aprendendo o catecismo, as perguntas do catecismo, decorando. Isso é belíssimo. Eu disse, olha, os meninos, quando eles crescerem e tiverem da idade da gente, eles não vão estar que nem a gente lendo o salmo do boletim. Eles já vão ter decorado esse salmo. Porque eles estão todo domingo e se brincar no culto doméstico com esse salmo lendo. Eles vão, na idade da gente, eu tenho 34 anos. Quando chegar na minha idade, eles já vão ter esse salmo decorado já. Não vai estar lendo em boletim, não. Essas perguntas do catecismo também decoradas. Isso é importante. Mas não adianta ele decorar o salmo, ele decorar as perguntas do catecismo e ele não obedecer aos pais. Eu preciso colocar na prática essas verdades que eu estou ensinando meus filhos a decorar. Porque senão eu vou criar fariseus. Eu vou criar religiosos. Eu não vou criar cristãos. Eu não vou criar pais de família, esposas idôneas. Então é isso que é importante, é a prática. Olha, você decorou isso aqui, meu filho, mas você acabou de descumprir, ó. Você acabou. Você lembra que você decorou isso aqui e agora você fez exatamente o contrário. Tá vendo que a gente não pode fazer? Isso é não negligenciar, né? Não terceirizar a educação. Veja, nada contra a escola. Eu sou professor de uma escola. Eu não estou aqui criticando a escola. Mas o educador da minha filha é o professor que está lá. Só ele, eu não... É claro que ele pode contribuir. Se ele disser uma coisa que está contra a minha educação, eu vou lá falar com ele. Mas veja, olha o fenômeno. Eu trabalho, me mato de trabalhar para pagar para outros educarem meus filhos. Entende? Eu não tenho tempo de educar o meu filho porque eu estou trabalhando para pagar para outros educarem. Entende? Então eu preciso entender isso aí. Eu não posso negligenciar, eu não posso terceirizar essa educação. Tudo bem, o menino é mais complicado, ele precisa de uma administração maior, eu vou ter que tirar um tempo aqui do meu trabalho, eu vou ter que ter tempo de criar esse filho. É muito bonitinho, no Natal a gente tirar a foto, e a minha família é linda, grande, bonita, e na hora da criação, e no dia a dia, é pai e mãe, não é só mãe, ou não é só pai, né? A educação dos nossos filhos, ela é intransferível. Ela depende de nós como pais. Não podemos negligenciar isso. Negligência, e o último ponto, essa eu considero a mais pesada, mas nós podemos ser com os nossos filhos, e isso pode levantar a ira deles, é a crueldade. Nós podemos ser cruéis com os nossos filhos, né? Hendricks fala de pais que confundem disciplina com crueldade. Ele vai dizer assim: existe crueldade no nosso coração, e existe muita, e nós também podemos ser cruéis. Muitas vezes a gente pode tentar domar isso, mas na disciplina da gente pode escapar aqui e ali um requinte de crueldade. Pode escapar, sim. Por isso que a Bíblia sempre vai atrelar disciplina a amor. Você deve disciplinar com amor. E disciplinar com amor, meus irmãos, é a coisa mais difícil, pelo menos para mim, que eu já encontrei numa criação de filhos. Você disciplinar com amor é difícil. A gente sabe, mas é bom lembrar, nunca bater na hora da raiva. Porque na hora da raiva, você só vai descarregar a sua raiva dele.
né? Acabou de estourar seu celular no chão, aí você vai na hora bater. Você não vai bater para que ele cresça na disciplina e ele cresça na admoestação. Você vai bater para descarregar a sua raiva. Vai bater agora na hora que esse celular quebrou, nem terminei de pagar, agora você vai ver. Eu quero descarregar a minha raiva, descarregar a raiva na criança. Quando você bater no filho, você não diz assim, justamente a gente vai bater na hora de bater, a gente não pensa, não, eu vou bater porque ele precisa crescer com isso. Eu vou bater porque ele precisa crescer espiritualmente, moralmente, responsivamente. Você precisa bater com essa finalidade. Essa é a finalidade. A gente vai com a raiva e vai querer bater porque ele merece mesmo, mas não. Isso não vai fazer bem para eles. Isso não vai produzir transformação, isso não vai transformar ele. Ele está vendo nitidamente que você só quer extravasar essa raiva dele. Veja um dos grandes exemplos de um pai que levantava muito a ira dos filhos. Do filho especificamente. Salomão com Jonatas. Abra aí, por favor, em 1 Samuel 20. Primeira Samuel 20, 30 a 34. Veja o que diz aí. Primeira Samuel 20, 30 a 34. Quem achou, pode ler para mim? Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu rei. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Olha o tamanho da ira desse pai. Olha o tamanho da ira de Saul, né? Eu falei Salomão, é Saul. Saul e Jonatas. Saul vai... Olha o que é que ele chama. Seu filho de uma mulher vadia e rebelde. É assim que ele se dirige para o filho. E aí quando o Jonatas levanta para questioná-lo, ele joga uma lança para matar Jonatas. É o ápice da ira aqui. Por quê? Porque você quer quem eu quero morto vivo. Você ficou amiguinho de Davi. E o que é que isso vai fazer no final? Isso vai levantar a ira de Jonatas contra Saul. É um filho que está irado com o seu pai. A sua ira não vai deixar o seu filho brando e manso. A minha e a sua ira vai levantar a ira dele. É isso que vai acontecer. São pais que estragam os filhos. Na maioria das vezes, quem estraga uma pessoa é a criação dela. Porque ela passa maior tempo em casa mesmo. Na maior parte das vezes. E assumir isso, a nossa criação errada em algumas vezes, é o início para mudar, né? E insistir nessa criação errada vai gerar a ira dos filhos. Porque depois que você cria ira no coração dos filhos, é muito difícil de você tirar, né? Por isso que o nosso texto, né, a nossa passagem, ele vai dizer, olha, não provoquem os filhos de vocês a ira. É um mandamento, né? Porque ele diz o que não fazer e depois ele diz o que fazer. Não provoque os seus filhos a ira. Como é que vocês têm que fazer? Vocês têm que tratá-los de criar na disciplina e na admoestação do
Senhor. Criar na disciplina e a admoestação do Senhor é você criar desde bebê, não é você criar a partir dos 18 anos, não é você começar a se preocupar com ele quando ele casou e saiu de casa, é criá-los desde criança. É entender, eu não tenho a obrigação apenas de alimentar o meu filho fisicamente. Eu não tenho a obrigação apenas de dar o sustento material do meu filho. Eu tenho a obrigação de sustentá-lo espiritualmente. Eu tenho a obrigação de dar o sustento espiritual dele. É uma lei aqui, o que não fazer e depois o que nós devemos fazer. Temos que ter cuidado com a parte física, mas temos que ter cuidado com a parte espiritual. Muito importante. O castigo físico, ele tem um limite. Mas qual é o limite do castigo físico? O limite é o amor. O limite do castigo físico é o amor. E o que é a crueldade? A crueldade é quando a gente extrapola esse limite. E nós podemos usar isso de forma pecaminosa. O amor, ele define os limites. Ele sustenta os limites. A admoestação não é eu xingar o meu filho. Não é eu humilhar o meu filho. A admoestação é tudo o que eu fizer, mesmo batendo. Que não é pecado bater. Mas o bater, ele tem que visar o crescimento espiritual dele. Para que a gente não crie filho irado. Irado com você, irado com Deus. Mas filhos mansos aos pés do Senhor. Pode falar, Luninha. Sim. Estou antecipando. Não corrigiu. Não se antecipou, exatamente. Sim. Sim. Perfeito. Sim. Provocar. Elane falou a questão de antecipar. Eu lembro da passagem de Davi, que Absalão ele faz uma festa que é uma armadilha para matar Aminon. E ele diz ao pai que vai fazer essa festa, porque ele vai pedir ao pai para chamar os irmãos. E o pai pergunta, olha, por que você vai chamar Aminon? Assim, como se Davi estivesse desconfiando. Você odeia Aminon. Por que você vai chamar ele? Mas a Bíblia diz que Davi ignora e nem vai na festa. Ou seja, se o meu filho tá com intenção de matar o outro, eu pelo menos vou na festa. Para ficar de olho. Não, Davi nem vai. Ele deixa e, tá bom. E aí é justamente quando acontece o assassinato. É o completo descaso. Né? É não se antecipar. Olha, um filho é mais raivoso. O outro gosta de mexer com os outros. Então eu preciso me antecipar. Eu preciso entender como é que é o... E aí não é injustiça, é equidade, como eu falei, né? Você vai aumentar o castigo de um para o outro, é porque se isso está acontecendo, é porque um é mais difícil de se arrepender mesmo. Então o castigo é maior. Deus não faz isso com a gente?
né? De igual modo, a gente tem que ser justo e admoestar os filhos também. Amém, irmãos? Alguém tem mais alguma coisa? Pode falar, Zá. A gente não tem filhos, né? Mas a gente passou mais décadas ensinando aos filhos dos outros. Ela tem 17 anos, ela ensinou mais de 20. Ela também passou esses anos em escola bíblica para criança. Sim. E dela, que a gente chama de fundamental menor, né? Que é esse exercício. E eu já no fundamental maior, normalmente as crianças de 10 até os adolescentes de 17, 18 anos, né? Pré-adolescente para pré-adulto. E esses anos todos, principalmente da aula particular, que era, né, esses 35 anos da aula particular, e ela também, né, sabe? E mais de 20 sobrinhos que ela tem, foi o que a gente viu. E terceirizar a educação do filho é quase sempre, não é, mas é quase sempre uma desgraça. Quando o pai ou a mãe, principalmente a mãe, está em casa realmente ensinando os filhos, o que vem uma bênção de Deus. Sim. Ok. É uma bênção de Deus. Já quando os pais inserir, ou seja, colocam na voz, na babá, uma empregada, ou joga no colégio, manhã e tarde, né? Sim. Rapaz, a gente só pega. Só bomba, né? É. Grossa, não é o que fazem lá, querem fazer conosco também. Então é uma brincadeira. Então é uma diferença ímpar quando a gente vê as crianças sendo educadas pelos pais, enquanto os pais terceirizam. Então realmente eu aconselho aos pais a, caso possam, né, fazer o esforço, mas eles educarem seus próprios filhos, não terceirizarem não. A própria... É o caixa. Não. Desliga. O pitoco. A própria escola do governo mesmo, escola pública, ela já coloca o menino integral, né? Já tem essa filosofia do menino, ele tem que viver mais na escola mesmo do que em casa. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu sou a favor de escola, vocês sabem, eu não tenho problema nenhum com escola, nem com homeschooling, mas você deixar o menino o dia todo na escola, né? E é triste muitas vezes. A gente vive numa realidade no Brasil em que os pais não estão nem aí para os filhos e abandonam os filhos com as mães. Aí as mães têm que ser mãe e pai para criar os meninos. E para ser mãe e pai, ela tem que trabalhar o dia todo. E o menino tem que ficar na escola mesmo. Aí é a negligência total, porque além do menino não ter pai, ele também nem tem mãe, porque a mãe precisa trabalhar para sustentar ele. E aí outras pessoas criam. Cria a tia, o tio, o vizinho, quando esse menino não está o dia todo na escola, né? Que a gente... Essa é a realidade. Isso. Folguista, então até no final de semana. Eles não têm pai e mãe. Eles não têm. Uma virtude, né? Uma virtude. Sim, sim. Criar filhos é tempo. Você... Perfeito. Vocês não têm filhos biológicos, mas têm filhos adotivos, né? E... Muitos perguntam até a respeito de sexo. Pedem pra gente ir no colégio falar com o professor. E... É bronco. Olha, eu perdi, hoje a diretora da academia. Pergunta para ela se ela me conhece a quantidade de vezes que eu já conversei com ela a respeito de professor AIP e professor de história. Eita.
Professor de história é pastor, né? Eu já fui usado É. por alguns alunos, É. até ex-alunos seus, né, meus, etc., que confiam mais em mim do que o pai está viajando, o pai é separado, e pede para que a gente tome a frente em relação a várias coisas. Né? A gente até fica um pouco perdido, tem que pedir permissão aos pais verdadeiros para agir. É coisa. Sim. É isso aí. Que privilégio a gente tem, como igreja, né? A gente ter tempo e também instrução da palavra de criar os filhos, né? Amém? Alguma dúvida? Comentário? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra, por esse estudo. Obrigado, Senhor, pela carta de Paulo aos Efésios, que nos instrui tanto, pela Tua Palavra como um todo. Nos abençoa ao longo desse dia, nos traz logo mais à noite para cultuarmos ao Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.